Fala pessoal, deu tempo de tomar uma água? Vamos então retomar a nossa aula de hoje. Lembrando então que até agora nós já vimos o conceito de razão, nós já vimos a proporcionalidade entre duas razões, nós também já vimos o conceito de grandeza e que ela se divide em duas, as grandezas diretamente proporcionais e também as inversamente proporcionais. Nesse último bloco, a gente basicamente se dedicou a entender o que é uma equação polinomial do primeiro grau e como trabalhar com elas associadas no nosso caso, por enquanto, duas a duas. Nós falamos sobre 3 métodos que em si não se diferem um muito do outro. E uma certeza que eu te dou é que, independente do método escolhido, você tem que chegar na mesma solução. Lembrando que a solução aqui vai ser sempre um par ordenado, né, x e y, e vai valer para todas as equações do nosso sistema. Bom, agora nós vamos dar mais um passo nessa nossa escadinha dos conceitos de matemática. Nós passamos agora então da equação do primeiro grau para a equação justamente do segundo grau. Bom, você vai perceber que não tem muita diferença visual, né? Uma principal é quando a gente identificar o a vezes x ao quadrado. Esse a nunca vai poder ser zero. Por quê? Porque se a for zero, concorda comigo que a gente tira essa primeira parcela? Ficaria só bx mais c? Bx mais c igual a zero é uma equação do primeiro grau. Então, por isso que eu destaquei aqui para você que sempre que a gente tiver uma equação polinomial do segundo grau, nós podemos ter b ou c igual a zero, mas a nunca vai ser zero. Então, sempre que você bater o olho no exercício, identificar que o expoente do x é 2, lembrando sempre que expoente é o que aparecer aqui em cima, ó. Equação do segundo grau é porque aparece esse 2 aí. Se você fosse perceber, na equação anterior, que era do primeiro grau, a gente trabalhava só até esse pedaço aqui, né, desse pedaço para cá. Então, essa seria a equação do primeiro grau. Bom, aqui nós não vamos analisar sistemas, mas a gente vai analisar quais são os casos para a gente resolver essa equação. Que vão ser justamente quando a gente tiver algum desses elementos iguais a zero ou todas as equações, ou essa equação inteira, né? Que é até o que eu comentei aqui embaixo, que antes da gente aprender a resolver a equação polinomial do segundo grau por completa, vamos começar trabalhando com as situações mais simples. E essas situações mais simples são quando a gente tem ou b ou c iguais a zero. Vamos lá então, vamos analisar essa primeira situação. Bom, falando então sobre a equação polinomial do segundo grau incompleta, a gente tem esse formato, como eu acabei de comentar, né? Formato tradicional, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela vai ser incompleta quando a gente tiver b ou c igual a zero. Ou até mesmo em casos extremos, a e b, b e c iguais a zero. Bom, quando a gente tiver b igual a zero, nós vamos ter esse primeiro retângulo que está destacado. Concorda comigo? Se b é zero, 0 vezes x dá zero. Então a gente consegue eliminar essa parcela da nossa equação. Portanto, a gente vai ficar só com a vezes x ao quadrado mais c igual a zero. No segundo caso, então, é quando ao invés de b, nós tivermos c igual a zero. Concorda comigo? Se c é igual a zero, naquela equação lá de cima, a gente pode substituir ax ao quadrado mais bx mais zero igual a zero. Não faz sentido manter um zero na nossa equação. Então, a gente simplesmente omite ele. Ele está ali, mas omitido, ele fica como está descrito nesse segundo retângulo vermelho, que é quando a gente tem esse seguinte formato. A vezes x ao quadrado mais bx igual a zero. Bom, vamos analisar então esse primeiro caso, como eu comentei, quando a gente tiver b igual a zero. Quando a gente tiver b igual a zero, concorda comigo que, querendo ou não, se aproxima muito de uma equação do primeiro grau? O que a gente fez na equação do primeiro grau? Nós basicamente trabalhamos isolando a incógnita. Vamos tentar seguir essa mesma linha de raciocínio aqui? Então imagina que a gente tem essa equação nesse mesmo formato.
ax ao quadrado mais c igual a zero. Bom, o que a gente fez? Colocou o mais c para o lado direito da igualdade. Então, bastou mudar o sinal. Qual que vai ser o próximo passo para isolar esse x ao quadrado? Exatamente, nós vamos passar o a dividindo para o outro lado. Então, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a menos c sobre a. Mas ainda nós não chegamos na resposta da nossa equação polinomial do segundo grau incompleta. Para a gente chegar na resposta dessa equação, nós precisamos ter apenas x e não x ao quadrado. E qual que é o próximo passo então? Ou passar esse expoente para o outro lado como raiz, ou também, pensando numa maneira simples, é tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, esse expoente 2 some, fica só x, e aí a resposta vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Aqui vale uma observação super importante. Sempre que a gente tiver essa situação, quando b for igual a zero, a solução só vai existir quando esse termo menos c sobre a for maior ou igual a zero. Quando a gente tiver qualquer outra situação, que vai ser invariavelmente quando menos c sobre a for menor que zero, a gente não tem solução para essa equação. Vamos dar uma olhada então como ficaria a resolução de um exercício como esse, quando a gente percebe que a nossa equação do segundo grau está incompleta e o termo que não está presente é o termo b. Então, a nossa equação fica reduzida. Vamos lá para o nosso caderno, vamos resolver essa questão. Bom, pessoal, vamos lá então. A equação que nós vamos trabalhar incompleta vai ser a equação 4x ao quadrado menos 16. Você pode perceber que a estrutura comum de uma equação do segundo grau, como que é? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Concorda comigo? Ó, aqui está até bem baixo, é muito fácil de observar. Então a gente tem aqui que a vai ser igual a 4. Tenta encontrar o b ali em cima. Você está vendo algum termo acompanhando x? Não, né? Então essa equação está reduzida. A gente tem aqui que b igual a zero. E por fim, o c vai ser o que sobrou, né? O termo independente que a gente chama. Então c é igual a menos 16. Bom, como eu comentei agora há pouco, não tem muita dificuldade a resolução desse exercício não. O que nós vamos tentar fazer é seguir a mesma linha de raciocínio que nós estávamos levando para equações do primeiro grau, que é justamente isolar a incógnita. Então vamos lá, nós temos 4x ao quadrado menos 16 igual a zero. Esse 16 passa para o outro lado mudando o sinal, então nós temos que 4x ao quadrado vai ser igual a 16. Bom, mais um passo, né? Vai ser passar esse 4 para o outro lado. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 16 sobre 4. X ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 4. Tenho certeza que você já sabe de cabeça, é 4. E aqui é aquele detalhe que eu tinha comentado, né? Que ou você passa por outro lado, esse expoente aí fica x igual a raiz, mais ou menos, né? A raiz de 4. Ou você pode pensar da seguinte maneira, que é exatamente a mesma coisa, hein? A mesma coisa. Que é quando a gente tiver esse x ao quadrado igual a 4, nós vamos tirar a raiz dos dois lados. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4. Como esse termo está ao quadrado, ele simplifica. Então fica x igual aqui mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de 4. Essas respostas são iguais. Tenho certeza que você já sabe que é x mais ou menos 2. X igual a mais ou menos 2. E essa é a resposta do nosso exercício. Vamos retomar aqui para o nosso slide e vamos analisar a outra situação.
quando a gente tiver agora, ao invés de B igual a 0, nós vamos trabalhar com C igual a 0. Vamos lá, então, acompanha junto comigo. Você vai ver que não muda muita coisa, se não um porém, né? Que agora, ao invés do termo independente estar ali, e o nosso único trabalho fosse antes isolar a incógnita, concorda comigo que se a gente passar agora esse bx para o outro lado não adiantou muita coisa? Mas uma coisa que a gente já viu nos outros exercícios, nas últimas aulas também, que foi bastante importante na nossa resolução, foi uma palavra que você vai carregar, principalmente se for fazer alguma faculdade de exatas, você vai encontrar esse termo em evidência, né? Colocar um termo em evidência. Isso vai salvar a sua vida em inúmeras provas para o resto da sua vida de graduando, né? Por quê? Concorda comigo que dessa maneira a gente já observou, não tem o que fazer. Colocar o bx para o outro lado não resolve. Mas e se a gente colocasse esse x, que é um termo que está se repetindo em evidência? Concorda comigo? O x ele aparece tanto em A quanto em B. Só que em A ele está ao quadrado. Se ele está ao quadrado, ele se mantém ali AX dentro do parênteses. Por quê? Não esqueça que a qualquer momento, se você ficou com dúvida, é só você aplicar a distributiva, né? Então, aplicou a distributiva, viu que voltou, ó, AX ao quadrado mais BX. Então, o que a gente fez aqui foi colocar em evidência. E essa é a principal sacada para a resolução de uma equação polinomial do segundo grau incompleta quando o termo independente for zero. Por quê? Porque aí nós abrimos em duas situações. A primeira vai ser esquecendo, ó, vou até riscar aqui, como se a gente estivesse esquecendo esse parênteses. Então, concorda comigo? Ó, vamos esquecer esse parênteses e esquecer isso daqui. Esquecer o parênteses deu o quê? X igual a zero. Está aqui, ó. X igual a zero. Então, essa vai ser a primeira solução. A segunda solução vai ser quando a gente fizer a mesma coisa, só que agora ao invés de a gente riscar aqui, ó, o x, ao invés de riscar o parênteses, a gente riscar o x. E aí aqui, por consequência, nós anulamos também. E aí vai ficar o quê? O que ficou aqui, ó, você já conhece. É uma equação polinomial do primeiro grau, no formato ax mais b. E você já sabe que o x é igual a menos b sobre a. Se você não se recordou, olha, acompanha comigo. Basta isolar o x desse quadradinho, desse retângulo vermelho que eu fiz. Passo b para o outro lado, menos b dividido por a. Bom, da mesma maneira, para fixar essa resolução, vamos fazer junto comigo um exercício prático, onde a gente vai fazer a resolução para a equação 4x ao quadrado menos 16x igual a zero. Vamos lá para o nosso caderno. Bom, pessoal, vamos então aqui fazer mais um exercício. Nós temos a seguinte equação. Nós temos 4x ao quadrado mais 16x sendo igual a zero. Como eu tinha comentado, ó, você consegue observar que o x está aqui, ó. Se ele se repete, nós vamos colocar em evidência. Vou até escrever aqui, ó. Evidência. Por quê? Porque aqui vai ser quando a gente vai separar esse x em 4x. Por quê, né? 4 aplica a distributiva, você faz o caminho contrário e chega ali. E aqui, ó, aqui fora já está o x. Para chegar igual ao que tem ali em cima, 16x, só falta o 16. Então, mais 16 igual a zero. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos apagar esse parênteses aqui, ó. Imagina que você não está vendo, você só está vendo x igual a zero. Então, primeira solução. X igual a zero. E agora é o contrário, né? Apaga o x. Nós temos só o parênteses igual a zero. E é ele justamente que nós vamos desenvolver. Então nós temos a segunda solução como 4x mais 16 igual a zero. E aí sim, essa nós vamos precisar desenvolver. E desenvolver como? Como eu acabei de comentar ali no nosso slide, né? Esse formato você já conhece. Isso aqui, ó, isso aqui
nesse formato que está aqui, vê se não te lembra ax mais b igual a zero. Isso daqui, ó, primeiro grau. Você já sabe que o x vai ser igual a menos b sobre a. Então vamos lá, vamos fazer aqui para o nosso exercício. Vamos isolar, nós temos que 4x vai ser igual a menos 16. X menos 16 sobre 4. Portanto, x igual a menos 4. Então nós temos duas soluções possíveis. Equação do segundo grau, duas raízes. Equação do primeiro grau, apenas uma raiz. E assim sucessivamente, na equação do terceiro grau, 3 raízes, equação do quarto grau, 4 raízes. É assim que funciona essa parte de equações polinomiais. Então, como você pode perceber, nós identificamos as duas raízes dessa equação. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente já retoma para dar sequência na nossa aula.